Vai, Paulinha, tô louco já, Paulinha. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao piloto da Embriagatos. Esse aqui é o meu grande amigo, flamenguista, estudante de Direito e cinéfilo nas horas vagas, Léo Fagá. Seja bem-vindo ao programa. O formato é que nós vamos beber shots progressivamente mais fortes ao longo do tempo e quando chegar no final, nós vamos beber um absinto 54%. Então, Léo, muito obrigado por vir. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer participar dos projetos que você inicia. E eu espero que seja um grande sucesso. Eu espero de verdade que vá pra frente, porque o potencial é gigantesco. Então, Muito obrigado. Vamos pra cima. Então, sempre que eu fizer uma pergunta, a gente bebe ou o contrário, certo? Perfeito. Então, Léo, como foi a sua maior decepção como flamenguista? Então, eu sou flamenguista desde que me entendo por gente. E antes de 2019 a gente sofreu um pouquinho, né? Muito tempo sem ganhar título, por algumas vezes. E tem algumas decepções que eu acho que eu diria que seriam as maiores. Mas eu acho que a maior mesmo foi a final da Libertadores de 2021. Aquele time que estava jogando bonito com o Renato Gaúcho, mas que infelizmente o Pitico, o Andreas Pereira, escorregou e acabou dando gol pro Davidson. Mas eu também tive várias outras decepções. Uma delas foi a tragédia do Ninho, que não deixa de ser uma decepção com o time, né? Uhum. Não é uma decepção Esportiva. futebolística, mas é uma decepção com o time pela falta de organização e por tudo isso. Mas, como menção honrosa, eu posso dizer também a eliminação da Libertadores, aquele jogo contra o São Lourenço, e a final da Sul-Americana, se não me engano, 2017. O Mundial contra o Al Hilal não pegou um pouco? Cara, assim, quando a gente ganhou a Libertadores de 2019 e jogou o Mundial no ano seguinte, a gente começou perdendo aquele jogo justamente pro Al Hilal, né? No Mundial, na semifinal, né, do Mundial. E ali eu tava desolado. A gente perdendo aquele jogo, eu falei, não é possível que vai acabar assim. Cheguei a chorar durante o jogo, antes da gente virar. Mas eu sei que o Mundial é uma competição que é diferente, né? Então não foi a mesma coisa que eu senti em 2019, ali quando a gente tava perdendo, né, a semifinal, que eu senti quando a gente perdeu de fato no Mundial de 2023, né? Mas é claro que não deixa de ser uma decepção, né? Você, assim como eu, flamenguista, sabe que a gente convive diariamente com decepções. Tranquilo, já fica ser pior. Então, Léo, você é um grande conhecedor de política. Na sua opinião, qual é um presidente do Brasil que foi subestimado? Que você fala, esse cara as pessoas não dão o devido crédito a ele. Cara, Dilma Rousseff. Tô brincando. Eu falo da Dilma Rousseff subestimada porque ela gerou boa parte das coisas que estão acontecendo, né? No impeachment dela, tudo, a polarização mesmo começou ali. Mas em questão de subestimado, pra ser bom, é difícil pensar, porque a gente tem presidentes tão ruins. Eu acho que talvez o Michel Temer, que teve que segurar uma bomba no colo. É claro que fez o que fez em questão de corrupção, em questão de tudo, mas eu acho que ele segurou uma bomba boa depois do impeachment, de ter assumido. E acho que ele é subestimado no sentido não de ter feito coisa muito boa, mas no sentido de ter aguentado o que aguentou, que tudo bem, foi ele que provocou, né? Mas eu acho que ele é subestimado nesse sentido. E a Dilma Rousseff. E se pensar mais para antigamente... Até porque o Temer só foi presidente por causa da Dilma, né? Exatamente. Então mais um motivo para ser subestimado. Exatamente. E eu acho que se pensar mais para antigamente, talvez Jânio Quadros, do Varre Varre Vassourinha. Eu acho que era ele, do Varre Varre Vassourinha, também vai passar vergonha agora. Mas é um jingle essencial para a política brasileira e por isso que eu acho que ele foi subestimado. Perfeito. Jânio Quadros, certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, passou
Tô de boa. Você tá de boa por enquanto? Tranquilo. Essa é. Então, você Pode ser como assim. um grande assistidor de filmes, qual você acha que foi o Oscar recente menos merecido e por que foi Everything Everywhere All at Once? Você já deu a resposta. Você sabe que eu sou um hater desse filme. Assim, pra mim, é o pior dos Oscars recentes. A única coisa que salva é aquela cena da pedra, deles conversando em formato de pedra. Mas eu achei um filme extremamente esquisito. Tudo bem que o sentido do filme é justamente essa loucura, né? E até por isso que aquela mulher atuou espetacularmente bem. Então, é uma atuação realmente muito boa. Mas o filme é uma bagunça. O filme me dá dor de cabeça e é complicado. Filme que me dá dor de cabeça é complicado. E outro exemplo disso é o Pobres Criaturas, né? Que aquela paleta de cores ali, principalmente quando eles estão Alexandria, eu acho. Nossa, é muito complicado. Então eu tenho um problema sério com cores no cinema. Então pra filme que me dá dor de cabeça, que me deixa enjoado assistindo, eu não gosto. Então, um filme preto e branco é ideal pra você. Então, eu gosto muito. Eu já falei qual era o meu problema com filme preto e branco, que é eu não saber diferenciar o dia da noite. Mas, de preferência, sim. Porque esses filmes muito coloridos, que tem muita ação, assim, ação psicodélica, eu prefiro beber todos esses daqui de uma vez do que assistir... Rapaz, acho que quando chegar no absinto, você não... do que ter que assistir o filme, de verdade. Léo, você como estudante de Direito e fã da política, o que é que você acha que está acontecendo com a nossa Constituição? Você acha que ainda dá para estudar Direito Constitucional devido ao que o STF está fazendo e seguir em frente como se nada tivesse acontecendo e como se a lei fosse continuar a mesma coisa? É a pergunta que todo mundo faz, né? Na faculdade de Direito. E até os professores se questionam das coisas que estão ensinando. Porque realmente o que a gente vê é um roubo de competência, né? O STF tá fazendo absolutamente tudo, roubando a competência do Legislativo, do Executivo e tomando para si. A gente tem como exemplo o Alexandre de Moraes, né? Peraí. Eu vou falar do Mas tá muito complicado porque é uma insegurança jurídica muito grande que a gente vive no nosso país. E isso reflete até nos investimentos. Eu sei que é a sua área, você vê que a insegurança ela gera uma montanha-russa nas finanças. E se gera isso nas finanças, imagina o que faz na sociedade, né? Então, as seguidas passadas por cima da Constituição que o STF vem fazendo complicam muito. Porque, principalmente para quem está começando, para eu, como estudante de Direito, que não tem a prática ainda, e ficar na teoria, quando você olha para a teoria e olha o que está sendo feito pelo Supremo Tribunal, você vê que muitas coisas não batem. Então a gente se pergunta, né? Até que ponto o que a gente está estudando aqui, na prática, vai ser desse jeito? Se eles passam por cima seguidamente da Constituição e de tantos outros mandamentos constitucionais e princípios e normas e tudo isso. Léo, eu sei que você, assim como eu, é um grande conhecedor das capitais do mundo. Então, eu quero saber pra você qual é a sua capital pegadinha favorita. Tipo, Austrália, Suíça, Nova Zelândia. Qual é a sua que não é a maior cidade que o povo geralmente acha que é? Qual que você fala assim, diga a capital da cidade que a pessoa tem que adivinhar. Turquia. Eu acho que eu nunca tinha ouvido uma pergunta tão criativa e tão bem feita como essa. Eu acho difícil. Eu acho que a Austrália, Canberra ali, a galera fala Sydney e tal. Eu acho que é um grande candidato a esse título. Mas tem alguns que, assim, por exemplo, Turquia, Istambul, que é Ankara, né? Comum. É o senso comum, pô. Ninguém fala que não é. Então, eu acho que eu fico com a Austrália.
Porque realmente não tem como. Canberra, porque Canberra é muito pouco conhecido, né? Então é só Sydney. E eu acho, inclusive, que nesse exato momento tem alguém nos Estados Unidos que tá fazendo exatamente o que a gente tá fazendo aqui, com essa mesma pergunta, e tem alguém respondendo São Paulo ou Rio de Janeiro aqui pro Brasil. Exatamente, Então não é, exatamente. não é uma coisa que só a gente sofre, né? Fireball. Tô curioso. Delícia. Gostoso. Coragem. Então, Léo. Essa sentiu. Qual você diria que é a maior green flag possível numa mulher, que você consegue ignorar todo o resto, e a maior red flag possível que você fala, ok, se ela tem isso, eu não consigo me relacionar com ela? Assim, a green flag, pra começar por ela, eu acho que a mulher, só dela gostar, por exemplo, de literatura ou de cinema, já é uma green flag absurda, porque puxa outras coisas. Porque eu acho que assim, já entrando um pouco na questão da red flag, que seria de uma mulher que é ignorante, assim, que erra português, que não sabe falar, ou que não tem cultura, entre aspas, assim. Mas só da pessoa gostar de ler ou gostar de cinema já é um grande avanço, porque o cinema, ele não é só aquilo que tá passando na tela, né? Nas entrelinhas tem muita coisa que ensina você, tanto por dentro, tanto pro seu psicológico, quanto pra sua cultura mesmo, né? Então, questão de vocabulário, questão de, por exemplo, saber outra língua, que muitas vezes você assiste um filme e vai pegando algumas coisas. Ou você mesmo quer mandar um assistindo. vídeo pra pessoa em inglês, por exemplo. Às vezes você quer que a pessoa veja em inglês. Exatamente. Então a pessoa gostar de filme, gostar de livro, coisa que gere cultura, eu acho que seria a principal green flag, porque com ela vem muitas outras, que pra mim estão muito interligadas. Já a questão da red flag é uma parte meio polêmica, mas eu acho que, assim, tudo bem a pessoa ser ignorante se não teve oportunidade de aprender para se tornar alguém que seria culto, né? Uhum. Mas a pessoa que tem todas as condições de ser uma pessoa entendida de alguns assuntos, pra mim deve ser. Pra mim não tem que fechar o olho. Então, uma mulher que veio de uma família estruturada, que tem condição financeira, e mesmo assim não busca melhorar, que escreve errado, ou então que não busca, não sabe nada de cultura, nunca leu um livro na vida, pra mim é uma red flag, assim, absurda. Rapaz, já tô ficando tontinho, viu? Já? Calma, vá. Tequila com limãozinho e sal. O limão foi pior do que a tequila. Então, enfim, Léo. O Flamengo é um time que tem muitos rivais e muitos dizem que ele é o centro do universo. Mas afinal, qual é o maior rival do Flamengo? Tanto histórico quanto atual. Juntando os dois, qual é o maior rival do Flamengo? Então, sobre ser o centro do universo, não tem dúvida, né? A gente vê que tudo que é notícia sobre o Flamengo gera muito mais do que qualquer coisa sobre outro time, né? Então, tudo, quando tem o nome do Flamengo, é levado a 1000. Então, quanto a isso, não tem a menor dúvida. É o maior time do Brasil. É o segundo maior time do mundo, né? O Real Madrid está um pouquinho acima. Mas é o centro do universo. E quanto ao rival, na minha opinião, é o Vasco. Na minha opinião, é o Vasco. Eu diria que é o Vasco porque é o único que é grande entre os outros 3 do Rio, né? Porque a gente tem... Na minha cabeça, o rival tem que ser do Rio. Então, falar que o maior rival é o Palmeiras... Ou Palmeiras, assim. Pra mim não faz o menor sentido. Então, pra mim, o maior rival é o Vasco, porque ele é o único que ainda tem um pouquinho de expressão, tem torcida e tal. É claro que é infinitamente menor do que o Flamengo, né? Mas o cara torcer pro Fluminense, Botafogo, que são times pequenos, e querer forçar uma maior rivalidade com o Flamengo, pra mim não existe, porque são times que não têm expressão, não tem título. O Fluminense veio pegar a primeira
a primeira Libertadores dele ano passado. E não tem torcida também, né? Nenhum dos dois. Então, pra mim, é o Vasco, pela grandeza do Vasco. O Vasco é um time que é grande, apesar de ter caído. Porque gigante, só o Flamengo. Mas... São Paulo não é gigante. O São Paulo é grande, mas o Flamengo, pelo conjunto, pela torcida, pelos títulos, e justamente por isso, ser o centro de tudo, realmente o Flamengo é o único gigante. E o Vasco, pra mim, é o maior rival justamente por ser um pouquinho maior do que os outros dois do Rio, que nem torcida tem. Oitavo. Esse é? Gin de limão. Meu Deus do céu. Então, Léo, você é um grande fã de Game of Thrones, assim como eu. Uhum. Quem você acha que é o rei legítimo de Westeros e quem você acha que seria o melhor rei de Westeros? Assim, mandando a real, eu não li o livro. Não li o Uhum. livro de Game of Thrones. Gosto muito da série, e vocês sabem que eu sou completamente obcecado pela série. E assistindo a série, na minha concepção, o rei legítimo é o Jon Snow. É o rei legítimo ao trono. Entretanto, eu odiaria que ele terminasse como rei na série. Odiaria, porque eu odeio o Jon Snow. Odeio. Isso se deve muito grandemente ao ator que interpreta ele. Uhum. O Kit Harington, né? Até porque nos Então. livros ele é um personagem muito mais, Então, mais amado. eu não tenho essa propriedade pra falar dos livros, mas o que eu tenho propriedade pra falar é sobre o ator. E se você ver as cenas dele da primeira até a última temporada, ele tá com a mesma expressão facial. Sempre. Ele não tem alcance nenhum dramático pra gerar o mínimo de empatia. Quem tem empatia com ele é porque a história realmente é muito envolvente e pode gerar um pouco. Agora, pelo ator, é muito complicado. Então, eu acho que ele seria o herdeiro legítimo, mas eu não queria por nada que ele fosse o rei, porque eu odeio o ator dele. Mas você acha que ele seria um rei legítimo, mesmo ele sendo tecnicamente um bastardo? Porque o marido do Rhaegar era a Elia Martell. O marido... Então... Puta que pariu. Tá, dá pra continuar, foda-se. Enfim, a mulher do Rhaegar era a Elia Martell. Certo. Então, ele seria tecnicamente um bastardo porque ele é um filho fora do casamento. E bastardos não conseguem herdar nada. Perfeito. Então a Daenerys ainda seria a herdeira Perfeito. legítima. Mas quem é o pai e quem é a mãe dele? É a Lyanna Stark e o Rhaegar Targaryen. Perfeito. Ele é de linhagem nobre. Talvez seja o primeiro bastardo que tenha pai e mãe nobre. Mas sim, enfim, o Daemon Blackfyre. Tá, Ele é beleza. filho do Aegon IV com a prima dele, que é Targaryen. Mas enfim, foda-se. Ah, continua. perfeito. Mas, de qualquer jeito, eu acho que ele seria. E ele sintetiza a Song of Ice and Fire. Porque ele é fogo e ele é gelo. Ele seria o Azor Ahai. Ele de fato. seria o Azor Ahai com certeza absoluta. E quem fala que é a Daenerys é porque é militante. São mulheres... Feminista. São mulheres que falam que é a sororidade e essas coisas assim, mas de maneira alguma. Azor Ahai é óbvio que é o Jon Snow. E eu acho que nos livros, se o George R. R. Martin ficar vivo, eu acho que ele vai fazer alguma história que siga esse rumo. Então, chegou a hora do absinto. Rapaz, não tô com coragem não pra tomar isso. 54%. Esse merece um brinde até. Simbora. Parece que é bom. Então, Léo, você como um ávido flamenguista, eu quero que você diga coisas na sua vida que você ama menos que o Flamengo. Coisas da minha vida que eu amo menos que o Flamengo. É, Tá. Então é só uma lista. isso. Não precisa ser em ordem. Exato. Tá. Vamos lá. Estudar. Eu amo menos que o Flamengo. Talvez 90% dos meus familiares eu amo menos que o Flamengo.
Não, seja mais específico. Ah, Seja mais específico. não, eu acho que é assim, por exemplo. Tirando meu pai, minha mãe, meus avós, minha namorada, eu acho que... E Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo não é meu familiar, né? Então eu acho que tirando isso, absolutamente todos os meus familiares amam mais o Flamengo. Pra não ficar tão pesado essa minha afirmação, eu diria que até eu amo mais o Flamengo do que acordar todos os dias. Se você pudesse morrer pelo Flamengo, você morreria. Depende do motivo. Depende do motivo. Tá, você tem que ir pra guerra lutar e caso você perca essa guerra, o Flamengo deixa de existir. Eu não tenho a menor dúvida que eu iria, assim, pro fronte da guerra. Você Porque o teria Flamengo é desgosto eterno, profundo é. se faltasse o Flamengo no mundo. Não é que eu teria um desgosto profundo. Eu não existiria. Eu não sei como é que eu estaria aqui falando com vocês se não existe o Flamengo. Talvez eu não soubesse de nada de futebol se não existisse o Flamengo. Eu brinco com a minha mãe porque, assim, na pandemia que a gente tava em casa, entre aspas, tipo assim, não tinha muita coisa na vida, né? Faculdade parada, não tava trabalhando nem nada. E aí, eu ficava pensando, pô, se tivesse o jogo do Flamengo, seria o meu guia. Por exemplo, daqui a 3 dias tem jogo do Flamengo. Então eu vou inventar qualquer merda, porque daqui a 3 dias eu tô vivendo pelo jogo do Flamengo. Isso é o que se passa mais ou menos na minha vida agora. Porque, por exemplo, a minha rotina segue, mas eu falo, pô, daqui a 2 dias tem jogo do Flamengo. Então eu me animo. Agora isso também é ruim, né? Porque, por exemplo, eu penso, pô, vou ter que estudar. Tem prova vindo aí daqui a 20 dias, não sei o quê. Vou estudar. Eu estudo depois das oitavas da Libertadores, tô nem aí. Eu estudo depois de não sei o quê. O Flamengo é literalmente um parâmetro para as coisas que eu tenho na minha vida, assim. Então, eu não sou de torcida organizada nem nada, mas sou sócio torcedor e o Flamengo é o amor da minha vida. Não tenho o que dizer que não é. Então, todos os dias eu penso. Não tem um dia que eu não pense e não fale do Flamengo e você sabe disso. Então, o guia da minha vida é o Jesus Cristo, né? Claro. Mas aqui na Terra é o Flamengo. Clube de É o Regatas Flamengo. Flamengo. É o Clube de Regatas Flamengo. É o grande amor da minha vida. E nunca vai deixar de ser. Nunca. Não importa como esteja. Eu No já seu sofri casamento muito. vai tocar o hino do Flamengo. Você entrou no tópico que eu não queria falar aqui. Na realidade, eu nunca falei isso pra ninguém. Pra não dizer que eu não falei, eu falei pra minha namorada. Tem um tempinho que eu falei pra ela isso. Mas eu não choro, assim. Eu gosto muito de filme, mas nenhum filme me faz chorar. Nada me faz chorar. O Flamengo me faz chorar de alegria e tristeza. Mas um segredo obscuro aqui é que eu pesquiso noivos entrando com o hino do Flamengo e literalmente todas as vezes que eu assisto, eu choro. Não tenho a menor dúvida que a música que eu vou entrar no meu casamento vai ser... Não sei se o hino do Flamengo, porque tem algumas músicas do Flamengo que eu gosto muito. Mas se que ela for ficariam outro boas. time, Não é. a sua Não é. noiva vai ser flamenguista. Então, primeiro requisito é ser uma mulher direita e de direita. E o segundo é ser flamenguista. Então, inclusive... Essa é a maior green flag de todos os tempos. Podia ter falado isso na pergunta, porque eu tava mais contido. Uhum. Mas tem que ser flamenguista. Porque ela sabe que a mulher que eu for casar vai saber que o nome do meu primeiro filho vai ser Gabriel. Porque foi a promessa que eu fiz em 2019. Quando a gente passou para as oitavas de final, foi a promessa que eu fiz, que meu filho vai se chamar Gabriel. Então, tem que ser flamenguista. Ou não saber nada de futebol. Mas a minha namorada é flamenguista, graças a Deus, e pretendo me casar com ela. E nosso filho vai ser o Gabrielzinho. Perfeito, O Gabi. Perfeito. Eu tô bebo já. Tá bom? Cadê o Murilão aí pra dar... Cadê? Tá bom ou não tá, Murilão?
Bicho, eu tô muito alterado. De verdade. Sei, então, é isso. Bicho, Paulinho, tá como? bicho, Tá massa. tipo assim, Seja velho. sincero, Paulinho. Perfeito. Deixa eu falar a verdade aqui, eu não aguento mais beber nada, velho. Sim, mas a gente vai beber, negão. Não vou, velho. Não vou. Não, a gente vai, O óbvio que Arthur vai vai. beber, mas eu não vou, velho. Não. Você. Não, Pedro, a gente precisa. Viado, não dá, velho. É pelo... Sério. Sim, eu também... A gente vai ficar junto, bêbado, jogando sinuca lá embaixo do seu prédio, mas a Não, gente não vai. é bêbado, é tipo assim... Bicho, se eu beber até o final, eu vou passar mal, de verdade. Mas a gente vai passar mal junto. A gente precisa, vá. Já sabe. É pra cima, não é não, Paulinho? Tô errado, Paulinho. É isso aí. Eu nem tenho pergunta suficiente. Futebol Não, ó, alagoano. tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho mais 2 perguntas. Não, você tem mais 3. Não, eu tenho mais 2. Foi literalmente, só tem anotado aqui. Tinha 7 inscritos. Não, eu tenho 6. Na real, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 perguntas escritas. O resto vai ser você. Pode ser? Então pense. Murilão, pensa na pergunta aí. Paulinho, ajuda a gente. Eu tenho mais também. 2. O Tanuri não tá dando conta de tanta manter- lesão. Exatamente. É isso. Bom, Ei, troca por água aqui, pelo amor de Deus. não vai beber, né? Não, Não, consegue. não, Eu consigo, né? Troca por água. Troca por água. Peraí. Troca por água. Não, você vai desperdiçar a bebida, não. Não, você bebe. Você Negão. Ei, a ideia foi sua de terminar. Sim, negão, mas não consigo beber 2 shots, não. Ei, não tem 2 não, tem 3, nego. Então, é 2 de água e 1 de absinto. Vá. Bora. Cunha aqui também. Por favor. Léo, se você não beber, eu vou jogar isso fora, pô. Meu irmão, jogue fora agora. Ah, é? Alguém falou pra você que era muito, não era? Alguém falou pra mim. Um be- Aguentar. Bota 2 shots de água aqui, que vai ser um gin. Tá, se você Eu- deixar de água, você bebe o absinto. Bebo. Eu não vou jogar esse coisa fora. Não, você vai beber. Eu não vou pensar aqui de fundo. Então. Ei, era pra estar aqui, velho. Sobre a indústria do cinema. O que acontece? A gente tem sofrido com uma coisa nos últimos anos chamada woke culture. A gente tem sofrido com a cultura woke, né, dos liberais norte-americanos. Não, assim, eu acho que o problema do cinema hoje foi que virou uma coisa monopolizada pela Disney, né? E a Eu discordo. discorda, você acha que não, que a gente vive Eu acho que não. um- A concorrência no cinema uma é era livre. Marvel no cinema? Não, a concorrência no cinema é livre. A era Marvel não existe, até porque, por exemplo, Deadpool contra Wolverine. Aquele porra daquele filme é uma merda. Eu gostei. É uma merda. Eu gostei, velho. Uma Eu merda. gostei. Mas assim, é claro que o que fica em evidência é a questão da Marvel. Sim. É óbvio que é. Mas os filmes têm muito mais a trazer pra gente do que simplesmente a Marvel. Então, filmes como esse, que são muito pobres em conteúdo, fazem um fanservice do caralho. Muito massa. Mas em conteúdos péssimos. São péssimos. Então, eu diria que a gente tá sofrendo por causa da woke culture, mas ainda sobrevivemos porque tem críticos que sabem definir o que é bom e o que é ruim. Ei, pô, tá ligado que eu acho que a cabeça dele ficou tão louca que ele, tipo assim, ele pensou que o shot não era de água, o shot era de cachaça. Ele bebeu metade do shot de água, pô. Ele bebeu metade do shot de água, pô. Exatamente. Quando eu olhei pro shot dele, tava pela metade, eu fiz, oxi, véi. Ele bebeu o shot de água pela metade, pô. É água. É água, viado, pode cheirar, é água. Ele bebeu pela metade, pô. Ei, eu juro, eu me arrependi, velho. Tá muito pesado, viado. Eu vou beber. Rapaz, por que eu fui dar a ideia, velho, de gravar 2 vídeos desses numa Verdade. porra de dia? Rapaz, Paulinho, tô louco já, Paulinho. Esse é o programa mais maluco que você já viu. Por quê? Você já tá vendo aqui que o apresentador já não é o mesmo, né? O apresentador já é outro, faz um tempo. E agora, ó, a gente vai trocar de câmera.
O convidado mudou. E o antigo apresentador agora é convidado. Se apresente. Pedro Amorim. Pronto, meu nome é Pedro Amorim e eu vou finalizar esse programa, esse segundo programa, com o shot de absinto 54%. E ele, Macedão, vai fazer uma pergunta pra mim pra finalizar. Macedão, faça a última pergunta. Pedro, você sabe que eu e você, né, compartilhamos vários anos de amizade por aí, né? Diversos. Vários anos de Diversos. amizade. E nesses muitos anos, a gente jogou muito LOL, pô. Muito LOL. Muito LOL. Muito LOL. League of Legends. Muito LOL. É, muito League of Legends, né? Muita coisa de nerd mesmo, assim. Pedro, pra você, qual é o melhor campeão do LoL? O melhor, aquele que você fala bem assim, caralho, esse aqui é muito bom, pô. Eu não canso de jogar com isso. Eita, o shot. Tá, o shot. Isso é horrível, velho. Que doideira. Não tem água. Toma. Isso, ei. Isso aqui tem gosto de aloe vera, velho. Tá ligado a aloe vera aqui? Vai ser melhor que o gin ainda. Pronto, agora pensando na pergunta. Qual o melhor campeão do LoL? Tipo assim, se você pensar num campeão que esteve no meta durante a maior quantidade de anos, eu diria que foi o Lee Sin. É, o Lee Sin é bom É, mesmo. o Lee Sin, ele esteve na jungle, tipo, no começo. Esse absinto dói. O arrependimento de ter bebido é complicado mesmo, velho. Mas enfim, o Revolta jogou muito com o Lee Sin, velho. O Lee Sin, ele é o campeão que eu diria que foi o que mais rolou, que os jungles mais jogaram, não importa qual foi o meta. Ele é muito versátil, ele dá dano, ele é tanque, ele faz o que ele for. E pode jogar no suporte, pode jogar na DC, tipo, tu pode jogar, sei lá, um Ezreal na DC que teve ADCs muito meta, mas Lee Sin. É, eu ia falar do EZ aqui, né? Acho que o EZ foi também entrando no Lee Sin. Ele sempre, todos os metas de ADC, ele tava lá. Até quando o meta era APC no bot. Exatamente, até quando antes do rework ele É, tava no ele meta. era bom já. Mas bom, gente, é assim que a gente finaliza hoje. O grande Embriagatos. O primeiro Embriagatos. episódio de Embriagatos. Com o convidado, que era o apresentador, totalmente embriagado. Ele não aguentou terminar o programa. É, o nosso convidado já tá no banheiro pela terceira vez. Então essa é a proposta do programa. Espero que todos tenham amado assistir. Agora eu vou dar as palavras pro nosso querido apresentador, né? Então é o seguinte, caso você queira, ou caso você esteja disposto a se juntar a esse programa, por favor, não se preocupe, isso aqui foi apenas um exemplo. Nós podemos se adequar ao quanto você preferir, a qual bebida você preferir. Então, fique à vontade para solicitar qualquer coisa e qualquer coisa estaremos aqui. Então, muito obrigado por ter assistido a isso, ou pelo menos uma parte disso, que você tenha aguentado pelo menos. Então, é isso e tenha uma boa noite. Muito obrigado.